Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Todos nós somos 3 pessoas ao mesmo tempo. Como assim, Matheus? Todos nós somos 3 pessoas ao mesmo tempo? Já ouvi falar do bipolar, mas o tripolar eu nunca tinha ouvido. Mas, dentre essas 3 pessoas que habitam dentro de nós, sempre tem uma que prevalece. E eu quero saber de você agora qual você é. Eu quero entender quem é você. Essas 3 polaridades se dividem no seguinte. Primeiro, empreendedor. Segundo, técnico. Terceiro, administrador. Deixa eu te perguntar qual você é. Hoje, você é o empreendedor? Você é aquela pessoa que tende a inovar, você tem muitas ideias, assim, sua cabeça borbulha, parece que você acorda de manhã cedo e tá fervendo uma água dentro da tua cabeça, fazendo... Nossa, eu preciso criar um projeto novo, um curso novo, uma aula nova, eu vou gravar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir uma empresa. Você é esse cara? Você é o empreendedor? Você tá sempre com a cabeça lá na frente, tipo, nossa, eu vou criar isso, eu vou fazer aquilo. Eu sou um pouco assim. Eu poderia dizer que eu sou 50% empreendedor, porque eu tô sempre planejando novos negócios. Você é empreendedor? Segundo, você é o técnico, será? Eu sou 50% empreendedor, 50% técnico. O que é o cara técnico? É a pessoa que faz. É o, assim, vamos pensar no marceneiro. O marceneiro é o cara que pega a madeira, que corta a madeira, que modela, que monta o móvel, que vai lá, coloca. Esse é o cara, é o técnico. Por que o Matheus é técnico? Porque eu amo abrir a ferramenta de automação, eu amo criar automações. Quando eu vou fazer as coisas, eu tendo a fazer. Então, eu peço pra alguma... eu tenho que mudar isso aqui, tá? Eu peço uma coisa pra alguém da minha equipe e falo assim, viu, faz tal coisa pra mim. Aí eu paro o celular, vou lá, abro pra tentar fazer mais rápido que a pessoa, às vezes, né? Então, principalmente quando se envolve coisa de automação e de funil. E esse é o técnico, é o cara que faz muito. E a gente tem também o perfil administrador. O que é o administrador? É aquela pessoa que tá sempre no processo. A pessoa calcula, meu Deus... Vou montar um funil e ele vai converter 30%. Aí eu vou mandar a pessoa pra lá. Aí a pessoa cria os desenhos e todo o planejamento e o orçamento que eu vou colocar. Esse é o administrador. Eu não sou nem um pouco administrador. Meu negócio, planejamento pra mim é horrível. Eu gosto de executar. O que isso tem a ver com a empresa milionária, Matheus? Tem tudo a ver. Porque se você não sabe qual é o seu perfil, você não sabe qual vai ser a sua dificuldade na hora que chegar o momento. Você não vai saber como sair dos problemas quando chegar o momento. E aí, cada perfil tem uma vantagem e uma desvantagem. Para nós, empreendedores, falo com vocês agora, também sou empreendedor. Nós somos muito bons com inovação. A gente sempre está pensando em coisas novas, produtos, ideias, funis, automações. A gente está sempre sendo muito criativo, bolando coisas novas e sempre muito empolgado para fazer acontecer. Só que nós, meus amigos, dificilmente a gente termina um projeto. A gente é aquele tipo de pessoa que nós começamos muito. E a hora que a gente começa, a gente está super empolgado. Mas é muito difícil você terminar. Porque parece que antes de você terminar, surge uma nova ideia que é melhor do que a anterior. E aí você começa a executar. E a hora que você tá executando, muitas vezes você nem teve resultados ainda. E você percebe que aparece uma nova ideia na sua cabeça que parece ser melhor do que a anterior. Então eu e você, que somos empreendedores, temos o perfil de empreendedor. Não tem bom e ruim aqui, tá? Todo mundo pode ter resultado com qualquer um desses perfis. O importante é você entender os prós e os contras. Nós temos dificuldade em terminar as coisas. Porque parece que a cada ideia que nós temos é melhor do que a ideia anterior. A vida tá sempre uma bagunça pra nós. Porque a gente tá sempre criando coisas novas e parece que nada flui bonitinho. E aí, entramos no técnico. O técnico é aquela pessoa que executa, que conhece as ferramentas, que coloca a mão na massa, que trabalha muito pra fazer acontecer, pra fazer dar certo. Só que o técnico, se ele não cuidar, ele vira um funcionário do próprio negócio. Se você é um técnico e você não se policiar, você vai virar um funcionário do seu próprio negócio. Porque daqui a pouco você vai estar fazendo tudo. Daqui a pouco você escreve e-mail, manda e-mail, você grava vídeo, você cria conteúdo, você faz a cópia, você faz a página, você faz os conteúdos, você faz os criativos. Daqui a pouco você sobe campanha, daqui a pouco você gerencia, daqui a pouco você vende, daqui a pouco você faz o suporte e é você que faz tudo. Você vira um funcionário. Pior ainda, tá? Você vira um funcionário de todos os setores da sua própria empresa. Se você não se policiar, você não vai conseguir delegar, que é deixar para outras pessoas fazerem aquilo que você não é bom. Porque se você quer ter uma empresa milionária, você não vai ser bom em tudo. Vão existir pessoas melhores do que você em muitas das áreas. E aí a gente tem um administrador. O administrador, ele é muito bom para criar processos. Ele é muito bom com gestão. Ele é muito bom com planejamento. Pensa numa pessoa que está sempre com números e planilhas e dados nas mãos. Excelente. Mas o administrador está sempre engessado. Toda mudança é horrível para ele, porque não é prevista, porque não é planejada. O administrador tem uma extrema dificuldade em fazer as coisas e imaginar um futuro diferente, assim como os empreendedores fazem. Técnico precisa saber que se ele não se policiar, ele vai virar um funcionário. Ele vai trabalhar dia e noite. Ele não vai conseguir escalar porque ele faz tudo. E já o administrador, saiba que é muito difícil ter mudanças para você. Te falei isso porque quando a gente entra nisso aqui, ó, você vai passar por esses problemas, muito provavelmente. Eu preciso saber se você consegue identificar em qual fase você está agora. Toda empresa ela vai ter a fase de infância, adolescência
e maturidade. Eu considero que a minha empresa hoje está na adolescência. Eu não considero que eu tenho uma empresa madura ainda. Como é que eu vou definir, Matheus, se a minha empresa está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3? É só você fazer essa breve análise aqui. Toda empresa que está na infância, a pessoa, o empresário e a empresa são a mesma coisa. Então, muitas vezes você recebe um dinheiro de um serviço que você fez e você paga a sua conta pessoal. Você entende? Você é a empresa e o PF e o PJ são a mesma coisa. Você recebe lá, você fez uma página, por exemplo, um designer. O designer fez a página. A hora que o cara paga a página, ele vai e paga o boleto do plano de saúde. Ele vai pagar a escola do filho. Ele vai pagar a conta de luz. Pô, mas são contas da pessoa física, que tá entrando dinheiro da pessoa jurídica. Então, toda empresa que está na infância tá nesse limbo aqui. Não, é uma etapa, tá? É uma etapa que você vai passar dela pra adiante logo em seguida, assim que eu te explicar as estruturas aqui. Mas para você definir, você vai saber se a sua empresa se a sua empresa e você são a mesma coisa, você está na infância. É o que eu falei, eu empresário, né? Eu e a minha empresa somos a mesma coisa. Uma outra coisa para você qualificar também é que se o empresário se afasta da empresa, então se o empresário se afasta, se ele precisa se ausentar porque ficou doente, porque viajou, não sobra nada. Ou seja, a empresa não roda. Pensa num marceneiro, igual eu falei. Um marceneiro, ele cria os móveis e se ele não fizer os móveis, ele ganha dinheiro? Não ganha, porque se ele não fizer, não tem quem faça. É lógico, se ele não tiver funcionários, né? Porque se tiver funcionários, aí já é uma outra etapa, é a parte da adolescência. Mas se ele for a empresa, ainda tá na infância. Se você não tem uma empresa, você tem um emprego, tá? Você não tem uma empresa, você tem um emprego. O que significa isso? Que se a empresa é você tem que trabalhar para fazer dinheiro entrar. Então você vira um funcionário da sua própria empresa. Ou seja, se eu não trabalhar, eu não recebo. Eu tenho que trabalhar lá o tempo inteiro, porque se eu não trabalhar, eu recebo. Eu não ganho meu dinheiro no final do mês, não pago minhas contas. Então você vira um funcionário da sua própria empresa. E você não pode descansar, por quê? Porque a empresa fechada não gera dinheiro. Isso aqui são as qualificações de uma empresa que está na infância. Aí com o passar do tempo, se você seguir os 4 pilares que eu vou te mostrar mais adiante, você evolui a sua empresa da infância para a adolescência, que é onde eu enquadro hoje. A minha empresa, eu acredito que está na adolescência. Que é quando você decide pedir ajuda. Que é quando você contrata o primeiro funcionário. Que é quando você contrata o primeiro copy, o primeiro designer, o primeiro gestor. No caso, quando a gente tem o perfil de técnico, né? A gente tende a buscar um técnico para nos substituirmos. Então isso aqui é muito previsível, por isso que eu te falei antes. Se você for técnico, muito provavelmente você vai procurar uma pessoa que sabe fazer o que você faz. Pega o marceneiro. O marceneiro sabe cortar, serrar, montar. A hora que ele for contratar uma pessoa, ele vai contratar a pessoa para fazer a mesma coisa que ele faz, para que ele possa deixar de fazer. Sacou como faz sentido isso aqui? Isso aqui é muito doido. Primeira vez que eu contratei uma pessoa foi para ser um eu na minha empresa. Eu queria fazer menos coisas e eu contratei um outro eu para estar lá dentro. E aí, o administrador, ele busca contratar pessoas para administrar. Por quê? Porque é o que ele faz. E o empresário busca normalmente vendedores. Isso aqui é muito interessante, né? O empreendedor, a pessoa que está em um perfil de empreendedor, ele busca normalmente vendedores para substituir ele. Só que isso aqui dá lugar para uma coisa muito curiosa, que é o gerenciamento por abdicação no lugar do gerenciamento por delegação. Deixa eu te dar um exemplo e me diz se você já chegou nesse nível, você já provavelmente passou por esse processo. Você faz tudo, você é uma empresa. E aí você decide contratar. E aí quando você contrata, você coloca a pessoa para fazer aquilo que você fazia. E você tende a se afastar. A hora que você se afasta, você percebe que a pessoa não fazia tão bem igual você faz. É ou não é assim? É ou não é assim? Porque pra mim foi assim. Comigo foi. Eu contratei uma pessoa para fazer o que eu fazia. E aí quando eu me afastei, eu percebi que o resultado não estava sendo tão bom quanto eu gostaria. Eu percebi que eu fazia melhor o que a pessoa tá fazendo. E aí, meus amigos, na adolescência, a gente tem 2 caminhos. Ou você percebe que você não vai conseguir crescer a sua empresa dessa forma e você decide demitir a pessoa e volta a etapa de infância, que é você fazer as coisas e você se conforma dessa forma. Eu vou continuar fazendo porque eu sou um funcionário, só eu faço porque ninguém faz tão bem quanto eu. Ou você decide aprender e você evolui a sua empresa para maturidade. E aí, se você conseguir passar por essa parte, você vai conseguir, se Deus quiser, com os 4 pilares que eu vou te mostrar já, a sua empresa chega na maturidade. Que é entender que você não é capaz de gerenciar tudo. Você não é capaz de gerenciar tudo. A sua empresa precisa ter sistemas, precisa ter processos que funcionam sem você. Tem uma frase muito interessante de um amigo meu, né? Que ele fala assim: Matheus, empresa boa e empresário bom é aquele que, na empresa, o empresário é inútil. A tua função como empresário, como empreendedor, como administrador, como técnico, é fazer com que a sua empresa seja tão boa e você seja inútil na empresa. Aí eu fiquei até meio ressabiado, né? Eu falei, cara, eu ser inútil na minha empresa? Ele falou, Matheus, você precisa fazer a sua empresa funcionar sem você. Porque se a sua empresa depender de você para funcionar, é uma empresa ainda. Então aprender a delegar, a ser inútil para sua empresa é o que você tem que fazer para conseguir crescer, criar processos, sistemas,
para conseguir fazer sua empresa crescer sem depender de você. E aí entra o cerne da questão. Se você sai da infância e vai para adolescência, você começa a contratar e você faz o gerenciamento por abdicação, que é quando você sai e coloca uma outra pessoa no seu lugar e a sua empresa começa a desandar porque a pessoa não é tão boa. A pessoa não tem a tua cabeça, a pessoa não é você, por mais que ela seja boa, ela não vai fazer tudo o que você fazia, porque isso é escravidão. É escravidão. Ela vai começar a cair teu faturamento, vai começar a cair teu lucro, vai começar a cair teu dinheiro e você vai perceber que seus clientes vão começar a reclamar. Aí você vai ter duas opções. Ou você faz a coisa certa, que é seguir os 4 passos que eu vou te mostrar no próximo slide, ou você morre, ou você volta pro início, né? Matheus, como é que eu faço para passar então da fase da adolescência pra maturidade sem sofrer isso que você tá falando, sem que eu perca clientes, sem que meus clientes fiquem putos, sem que eu perca dinheiro e continue crescendo? Você vai precisar implementar esses 4 pontos aqui. Esses 4 pontos, só para você entender, eu não criei sozinho, tá? Eu criei com a ajuda dos meus mentorados. Então, a gente tem muita gente grande dentro da mentoria LTV Insider, que é um outro programa diferente do LTV, eu não quero entrar a fundo aqui sobre isso, mas tem uma galera lá que já faturou, tipo, vendeu empresa por 30 milhões. Tem outro cara que faturou 1 milhão no mês. Tem outro cara que presta serviço para a maior empresa de ERP do Brasil. Assim, é só os pica da galáxia. E eu percebo que, em muitos dos pontos, eu não sou tão bom assim quanto eles. Eu sou bom, mas não sou tão bom quanto eles. E aí, com a ajuda dos mentorados, a gente criou essa estrutura, que é a estrutura que eu chamei de tetra da escala. O tetra da escala é o seguinte, são os 4 pilares que você tem que ter na sua empresa para você conseguir fazer ela chegar no milhão. Sem um desses pilares, se você esquecer um desse pilar aqui, é como se a sua empresa andasse com uma roda quadrada. É como se você botasse uma roda quadrada na sua bicicleta e tentasse pedalar. Você vai conseguir? Até vai. Você consegue sair daqui, chegar na próxima esquina, mas tenta fazer uma maratona com uma roda quadrada pra você ver se você consegue. Parece que não flui, fica tudo difícil, as coisas ficam lentas, parece que tem uma barreira pra tudo que você vai fazer, você tem problema, tudo que você vai fazer dá trabalho, porque tá faltando um pilar desses. Pra você sair da adolescência e conseguir ter uma empresa madura, você precisa ter esses 4 pilares redondinhos rodando na sua empresa. Se faltar um deles, você tem uma roda quadrada. Quais são esses 4 pilares, Matheus? Primeiro, ter um pilar muito bem definido de aquisição. Depois, ter um pilar muito bem definido de comercial. Ter um pilar muito bem definido de recompra e ter um pilar muito bem definido de ascensão. Se você não aplicar esses 4 pilares, se você olha para o seu negócio hoje e você não tem nenhum deles, às vezes acontece, você não tem nenhum, ou você tem um e falta 3, saiba que ou tua empresa está na infância ou na adolescência. Mas se te faltar um desses pilares para você continuar crescendo, você vai parar aqui, ó. Ui, igual um foguete caindo daí nesse caso, né? Então você vai dizer, ui, igual um meteoro. Bam! Morreu. Era uma vez um empreendedor que tentou ser empreendedor e faliu. 95% das empresas do Brasil entram em falência em até 5 anos. Por que que os 95% dos empreendedores brasileiros entram em falência até 5 anos? Porque eles não têm educação de negócios. Porque eles, muitas vezes, nem sabem que isso existe. E a culpa é deles? Não. Pô, ninguém ensinou isso pra eles. É a culpa deles porque eles não foram procurar também, né? Mas é muito difícil você achar esse conteúdo aqui em algum lugar. Normalmente são conteúdos pagos, igual eu te falei aqui. Pô, mentoria, 40 mil reais pro cara ter acesso. Então é um conteúdo que é difícil de você conseguir. Então não julgo as pessoas por falirem as empresas, porque elas nem sabem muitas vezes que precisam disso aqui. E deixa eu te falar uma outra coisa, o mercado digital, ou seja, o marketing digital como um todo, ele tá percebendo agora que precisa ter esses pilares. Agora que ele tá se ligando, fala, caraca, acho que eu preciso ter uma outra coisa aí que tá faltando na minha empresa, hein? Tráfego tá caro, o VSL não tá mais funcionando direito, as vendas estão caindo, o lucro que eu tinha tá diminuindo, pera, acho que tá faltando alguma coisa.